Boa tarde, galera. Aí mais uma aulinha aí, pessoal do primeiro ano, né? E algumas outras turmas do ensino médio. Vamos trabalhar um pouquinho hoje com separação de misturas aí, né? Então, os processos que a gente tem aí no cotidiano e quimicamente quando a gente usa aí, né, em meio industrial, até mesmo no caso meio científico, esses processos, né? Então, nós temos vários processos no nosso cotidiano, né? Alguns que a gente usa no dia a dia aí, né? Eu vou falar um pouquinho deles rapidamente em algumas imagens que estão na tela aí, podem observar. E aí seus princípios e seus usos físicos e químicos, né? Primeiramente temos aqui separação magnética, né? Separação magnética onde é muito utilizado no caso um meio então sólido. Então geralmente você vai usar algo magnético, no caso um metal, né? Dissolvido em algum material aí que tenha, né, algumas características. Exemplo, aqui nós temos uma areia misturada com um pó de ferro, usando então um meio ímã. Esse ímã pode ser, no caso, ele simples ou até mesmo magnetizado, né, via eletricidade. Ele vai fazer, então, a separação dos das duas substâncias ou mais substâncias aí no meio metal, né. Usado também muito aí para separar as impurezas, por exemplo, no garimpo, né, ou até mesmo impurezas maiores, como, por exemplo, o metal ouro ou outros metais, né, característicos na indústria siderúrgica, ok? Próximo, temos uma dissolução fracionada. O que envolve essa dissolução fracionada, né? Essa dissolução, no caso, seria, então, a mistura de sólidos que vão interagir em meio líquido e, ao mesmo tempo, no caso, vai ocorrer, então, uma separação, né? Ou seja, a parte mais pesada, geralmente, ela vai decantar e ir para o fundo da amostragem e a parte, então, menos pesada ficaria, então, na superfície em cima que nós temos. Não confunda dissolução fracionada, né, com flotação. Os nomes são muito próximos ali ao entendimento, ao raciocínio, mas há uma diferença bem interessante nas situações, tá? Na ideia aqui, temos uma ideia de dissolução, areia mais sal, né? Então a separação praticamente do sal da areia lá, areia mais sal e água, a água adicionada no caso para dissolver o sal. Faça a filtração, então, onde se retém no filtro a areia, e aqui nessa solução, então, sobra água e sal. Então, com isso, no caso aqui, evapora-se a água e sobra praticamente o sal aqui. Então, é essa separação que eu mostrei para vocês a recém, envolve a dissolução. Ou seja, você envolve o meio líquido, vai dissolver em uma mistura sólida e fazer a interação, então, físico-química aí para separação. Nesse caso, usamos-se calor para evaporar, no caso, a água aí de uma forma, né? É muito semelhante usar esse material aqui para ocorrer, no caso, a evaporação da água marinha e sobrar o sal aí nas salinas, né? Onde nós temos aí extração do sal marinho, tá? Flotação. Flotação, um processo muito empregado em meio aí, tratamento de água, não é o caso daqui de Sorriso, mas também no caso em meio, né, nível Brasil, onde tem estações de tratamento de água e esgoto, adiciona-se bastante ar, né? Na mistura ar com água e reagentes químicos, eles vão interagir químico e formar, no caso, então, bolhas. E essas bolhas, então, vão se aglutinar, né, agarrando-se, no caso, separando as misturas aí, pelo mais denso e pelo menos denso. O mais denso iria para baixo e o menos denso iria para cima na amostragem, né? Então, com isso, temos aqui uma amostragem do processo, então, que eu acabei de falar para vocês, né, onde nós temos aqui a flotação. É injetado ar e separa, então, o meio mais denso ficaria abaixo, o menos denso ficaria, então, acima. Isso aqui que ocorre muito, né, nos tanques de decantação, em águas aí, ou mesmo esgoto, né, nível fluvial de algumas cidades, né? Temos aqui uma amostra até mais interessante, né, mostrando bem certinho a parte, então, mais sólida, mais pesada abaixo e mais, então, leve acima. No caso aqui foi misturado nessa mistura, né, serragem, água e areia, né? Então, a areia mais pesada, a serragem seria o mais leve, então, separando. Para separar essa amostra aqui, usa-se, então, uma catação simples, então, uma filtração simples, onde você tem a parte, então, superior. E aqui uma filtração, então, mais aglutinada, então, para separar a parte, então, mais densa aqui embaixo, né? Na fusão fracionada, já diz o nome fusão, quer dizer, fusão derretimento, então ocorre aquecimento. A amostra ela é aquecida, exemplo, temos aqui enxofre, né? Enxofre e areia. O enxofre, ele vai ocorrer a fusão dele, né? Lembrando que o enxofre, ele é muito usado na agricultura e a matéria-prima para ele é o petróleo, né? Então, o petróleo aí acaba produzindo enxofre, mas também ele, em uma forma mineral, também se encontra na forma rochosa. Então, para separar ele da rocha,
que tem areia, vai se fazer, no caso, aquecimento do enxofre, a fusão do enxofre, e aí a possível separação, então, no caso, no meio, então, areia e enxofre, ou seja, o enxofre viraria líquido e a areia, então, seria a parte, então, sólida. Tá? Na cristalização, onde você tem uma amostra, então, de água com cristais, né, ou água, uma coisa mais sólida, mais consistente, ela se cristalizou e, ao aquecer, automaticamente, no caso, então, restam esses cristais. A parte, então, líquida é evaporada. Se caso você queira, então, ocupar essa parte líquida, você pode, então, condensar ela, tornar ela de líquido de gás para líquida, e, no caso, ocupar novamente em um processo aí, né, ou outros processos físicos, químicos que têm interesse, né? Catação. Brasil, país, então, que domina aí a técnica onde acaba separando lixo reciclável, né? E esse lixo, então, no Brasil, domina a técnica de separação do alumínio. Então, a catação, na verdade, ela envolve tanto, no caso, separar o lixo orgânico, lixo seco, lixo úmido, né? Até mesmo, no caso, um simples separação de impurezas do feijão ou arroz que estão lá. Então, catação seria uma forma manual de se fazer o processo aí, né, de separação de algumas misturas que nós temos no nosso cotidiano. Peneiração, vimos aqui em um laboratório, né, e aí temos esse sistema, no caso, laboratório. Em escala, no caso, aí industrial ou empregado no meio de construção civil, usamos muito o sistema de peneira para separar as impurezas ou purificar, no caso, a areia, que tem, no caso, para alguns fins, para alguns sistemas, no caso, precisa de uma areia mais fina do que uma areia mais grossa, né? Técnicas usadas, no caso, bastante desse sistema de peneiras aqui, usamos nos silos graneleiros aqui em Sorriso, né? Devido, no caso, à separação das impurezas do soja, do milho ou de outros cereais, onde se usa, no caso, então, peneiras e vento, então, onde se separa, no caso, as amostragens. Tá? Ventilação, usado, no caso, antigamente para separar, então, as impurezas, por exemplo, do feijão ou soja. Em uma escala industrial, né, eu falava antes para vocês aqui nesse sistema aqui industrial seria para separar, então, as impurezas do soja e do milho, né, e aqui, no caso, uma forma manual de usar o vento mesmo ou um ventilador para que separe, então, as coisas mais leves do sistema, tá? Levigação, aí seria a técnica hoje, manual, praticamente de usar a separação, né, no garimpo, ou encontrar as impurezas como o ouro lá, né? Lógico que você pode observar a bateia, usando a bateia aqui assim, para separar o metal ouro, né, da parte dos outros minérios, ou até mesmo usar alguns reagentes químicos, né, no caso com o mercúrio, que vai agarrar ou dissolver o ouro, e depois fazer o processo de aquecimento para evaporar o mercúrio e sobrar apenas o ouro. A levigação no Brasil e no Mato Grosso é muito utilizada, então, aí de uma forma, então, até mesmo aí de herança aí dos nossos descobrimento do próprio Mato Grosso ou desbravação no Brasil inteiro aí, certo? Filtração comum seria a nossa filtração aí simples, né? Exemplo, preparar o café, onde você usa, então, a amostra de um filtro comum, filtro de pó de café mesmo, adiciona um meio líquido, ele vai interagir e vai, então, reter no filtro aqui as impurezas sólidas, obtendo, então, uma mistura aqui homogênea, né, de cor única, tá? A decantação, ontem eu falei isso para vocês na ideia lá da flotação. A decantação é quando algo mais sólido e mais pesado vai para o fundo. Exemplo, você tratar uma piscina lá, quimicamente você usa os reagentes, vão aglutinar-se com as partículas lá, e passar algum tempo aí essas partículas vão ir para o fundo da amostragem, né? Então, restando então a parte mais sólida, mais pesada ao fundo e a parte mais líquida então na superfície do meio, tá? Então, as técnicas de decantação que a gente usa bastante em nosso cotidiano aí, né, em várias funções e várias observações. Centrifugação, aqui tem uma amostra, uma imagem, né, de uma centrífuga de análise bioquímica, ou seja, separação do sangue ou de amostras, então, clínicas, mas uma simples secagem da roupa, usando a centrífuga lá, é um processo, ou aquelas máquinas que fazem tudo, é um processo, no caso, de separação, ou seja, de secagem do material, separação da parte úmida, né, líquida, da parte, então, mais seca, separação, no caso aqui, de líquidos, então, em meio movimento, então, a centrífuga ela vai fazer uma agitação mecânica e vai separar, então, as amostragens aí do meio, certo? Então, o sistema sólido-gás, né, que é interessante, nós entendemos um pouquinho como o aspirador de pó ele funciona, porque ele é um sistema, no caso, mecânico, físico, por causa do motor, ele vai aspirar as partículas sólidas
né? E lá dentro vai vir ter uma filtração. Então, essa filtração, no caso, separa as partes aí do meio, né? E dividindo, no caso, o ar que é sugado com o que, no caso, que é a sujeira, né? Temos aqui uma filtração industrial, né? E aqui o sistema, no caso, que é com a animação. E como que o sólido ele vai entrar? Então, ele é aspirado, a maior parte vai se retendo, e aqui sai o ar do aspirador. Seria essa parte aqui, desenhada no caso nesse sistema aqui. Então a parte sólida primeira fica aqui e vai o restante se dividindo nas próximas divisórias do sistema aqui, até que o ar seja sugado aqui. Tá? Ou seja, nem 100% o aspirador de pó vai fazer sucção e também, no caso, a guardar dentro do saco de lixo. Uma parte, no caso, é liberada para o sistema. Tá? A evaporação, técnica muito utilizada, no caso, no sistema aí, né, nível natural, para extrair, no caso, o sal marinho aí do meio, né? Cuidem com a palavra evaporação e vaporização. Semelhante, eu falei para vocês que era cristalização, né? A evaporação do meio, então, natural usando o sol, né? No Brasil, Rio Grande do Norte, estado, é, no caso, a região que mais se tem regiões salinas no país, né? Mas lembrando que uma boa parte onde existe formação de rocha calcária, existe muito sal, então aí, característico que dá a água salgada. Tá? Destilação simples, então, envolve aquecimento do sistema. Tá? Não confundo esse processo com a destilação fracionada. Qual a diferença? É que aqui você vai ter um sistema muito simples, apenas usando um termômetro e separar amostras bem simples para se separar. No caso, água e sal, né? Água e outra impureza sólida, onde você aquece a água pelo condensador, no caso, vai separar então a parte líquida, ela vai sofrer um choque térmico e, no caso, ser vaporizada e formar então uma parte líquida aqui com a amostragem. Tá? Já na destilação fracionada, o que acontece? O sistema é mais complexo, né? Ou seja, o nosso filtro aqui, o nosso destilador, ele é bem mais complexo, o que faz com que o vapor ele seja arrastado e separado em várias amostras. Exemplo da destilação fracionada que a gente vai ver no momento aqui seria o petróleo. O petróleo, no caso, ele tem uma amostra única, né? E aí é aquecido esse petróleo e, devido aos seus pontos de ebulições que existem nas amostragens do petróleo, vai separando, então, no caso, os seus derivados, como no caso, óleo lubrificantes, né? Gás, ou seja, as partes mais concentradas em carbono, mais pesadas, vão ficar no fundo, e as partes mais leves, como gás, gasolina, vão ficar mais na parte de superfície, assim, na destilação fracionada. Tá? A destilação fracionada, no caso, ela também é usada tanto no petróleo como para a extração de ar, ou gases com amostragem, como oxigênio, nitrogênio e outros gases aí que estão. No Brasil, e em Sorriso, nós temos a produção de álcool aí, né, que é um processo aí técnico bastante interessante. Nossa cidade tem aí várias empresas que estão se instalando, trabalhando né, com matéria-prima usando milho, né? Mas o carro-chefe no Brasil ainda continua sendo a cana-de-açúcar, a produção do etanol. E a produção do etanol, por mais que seja por fermentação, existe também um sistema, né, muito antigo, praticamente aí na colonização do Brasil, que seria então a produção, né, devido, né, a alguns engenhos e a produção da cachaça. Então, a produção da cachaça via alambique seria a mesma ideia do etanol hoje nós temos via industrial, né, onde você tem a matéria-prima, a cana, moída, forma no caso então um caldo, esse caldo então ele é aquecido, né, pós-fermentação, e aqui no caso então obtém-se, extrai-se o álcool, e aí ele conserva-se em barris por um tempo, onde se dá a famosa então cachaça. 100% brasileira, né, bebida, o que no caso em escala industrial, temos aí o álcool, né, e aí forma no caso ele como combustível. Então, cachaça como bebida alcoólica, como álcool combustível, tem diferenças em questão química. Tá? Eu não posso chegar num posto e tomar esse álcool do posto, porque a característica no caso, ele não serve para consumo, serve como combustível. Eu não posso pegar, no caso, a cachaça e usar como combustível também. Então, é o inverso. Consumo e combustível. Tá? E aqui temos um esquema melhor até mesmo, né, do que como que é o destilador. Né? Então, aqui dentro é colocada a amostra, né, a garapa, no caso, moída, né, líquida, e com isso é aquecida e passa por toda essa serpentina aqui assim, mergulhada em água. E aí, como aqui é um vapor formado, você vai ter então aqui esse vapor ele condensado. Ele vira então a amostra líquida, no caso, onde é coletado aqui na amostragem. Aqui temos uma amostra então um pouquinho melhor, usando o vinho, né, e a água como separação das duas amostragens aqui. Ou seja, um sistema mais complexo em escala industrial, um sistema mais simples, né, em escala até mesmo artesanal. Liquefação fracionada.
É o que semelhante no caso da destilação fracionada, porque a liquefação ela pega o ar e transforma ele em líquido. E com isso, então, vai se aquecer esse ar, e desse ar, automaticamente, ele vai, então, separar as amostragens dos gases, no caso. O nitrogênio, o oxigênio, o gás hélio, o gás neônio, que são gases que estão na nossa atmosfera, nós estamos respirando, mas para separar eles e guardar em cilindro, por exemplo, o oxigênio lá no hospital, eu tenho que transformar ele em líquido. Lembrando que o ponto de liquefação, no caso do nitrogênio, é 196 graus negativos, do oxigênio é menos 188 graus negativos. Então a amostragem aqui, ela vai ficar beirando aí para a amostra ficar líquida em torno de 300 graus negativos. Um sistema muito, muito frio e complexo, tá? A absorção está na moda aí, né, nessa época do ano aí da pandemia, máscaras. Então máscaras de vários tipos, vários modelos, mas qual a função da máscara? Retenção. Né? Lembrando que um cigarro ele tem um filtro, então ele serve um sistema no caso de absorção também. Amostras, por exemplo, aqui vocês podem ver quanta quantidade química tem em um cigarro e quanto que o filtro ele retém, na verdade, né? Então, se a gente analisar, quando alguém está fumando próximo e ele absorve aquela fumaça, você não está usando nenhum filtro. Então a absorção, no caso, ela vai ser máxima. Então, por isso que a gente usa muito a máscara, para que em alguns momentos, né, que você vai trabalhar aí, não ocorra a evolução, a contaminação, no caso química, como está mostrando aqui na amostragem, né, na animação do meio dos micro-organismos e, no caso, a interação química no nosso organismo, tá? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, né, dessa separação de misturas. Usem o material de vocês, olhem lá, tem mais animações, façam exercícios lá, com prática aí. Abraços!